Hoje eu quero te passar orientações importantes sobre um tipo de conjuntivite muito comum em crianças e adolescentes, a conjuntivite alérgica. Essa conjuntivite alérgica é a forma mais comum de alergia ocular. Primeiro, eu vou falar de uma forma técnica para explicar o que é. Depois, eu vou te passar algumas orientações sobre como evitar e no final eu vou te falar por que esse tipo de conjuntivite é tão importante na oftalmologia. O vídeo de hoje está muito bonito. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Bom, primeira coisa, a conjuntivite alérgica é um tipo de reação de hipersensibilidade a um antígeno aéreo. Existem vários tipos de alergias e cada tipo afeta o nosso organismo de um jeito. Essa forma que a gente vai falar hoje também é conhecida como rinoconjuntivite alérgica. Rino porque tem relação com o nariz, ou seja, tem envolvimento com as vias aéreas superiores. E geralmente o paciente começa a ter muitos sintomas nasais, por exemplo, coriza, dá aquela vontade de coçar o nariz, a garganta, daquela congestão nasal. Aí os olhos ficam muito vermelhos, isso acaba virando um ciclo vicioso, começa a coçar muito. E quanto mais a pessoa faz isso, mais aumenta essa vontade. E geralmente dá aquela crise de espirros, dá também muito lacrimejamento, um incômodo muito grande. Só quem tem isso sabe como que é, dá aquela coceira forte nos olhos, um quadro que acaba incomodando muito. Bom, primeira coisa, existem dois tipos de rinoconjuntivite alérgica. Tem a conjuntivite alérgica sazonal, onde esses alérgenos mais comuns são os pólenes, e que tem também uma ligação com um termo em inglês, que quer dizer febre do feno. Feno é aquele capim seco que fica guardado para poder alimentar os animais na fazenda. Quase sempre os estudos médicos que a gente tem aqui no Brasil são americanos ou às vezes europeus. Só que aqui no Brasil esse tipo de conjuntivite acontece de uma forma mais comum na primavera, quando aumenta a quantidade de pólen no ar. O grande problema disso é que muitos pólens são muito pequenos e isso pode acabar sendo levado nas correntes de vento por uma distância muito grande. E só para esclarecer, eu vou deixar na descrição do vídeo o que é alérgeno. Bom, agora o outro tipo, o segundo tipo é a conjuntivite alérgica perene. Nesse tipo, os alérgenos mais comuns são as partículas de poeira, os ácaros e os pelos de animais. Esse tipo de conjuntivite ele é menos prevalente e geralmente tem uma apresentação menos severa que o primeiro tipo, mas em compensação pode aparecer em qualquer época do ano. Geralmente, no tratamento dessas conjuntivites, a gente prescreve colírios antialérgicos, colírios lubrificantes e os colírios anti-inflamatórios. Tudo isso pode variar um pouco de acordo com a severidade do caso, com a idade da criança ou do adolescente e também com o nível de alergia dessa pessoa. Ou seja, a gente precisa avaliar uma série de fatores, uma série de pontos importantes antes de fazer uma prescrição dos colírios. Não existe uma receita de bolo. Agora, por outro lado, eu quero entrar num outro assunto, uma parte do assunto muito importante, uma parte que é essencial no tratamento dessa condição, dessa situação. Só que são coisas ligadas ao dia a dia da pessoa mesmo e que vai fazer, esses aspectos vão fazer toda a diferença no resultado final do tratamento, na melhora ou não do quadro. Isso que eu vou falar agora são mudanças no ambiente que a pessoa fica, que vão fazer toda a diferença no sentido de melhorar a alergia. Tudo no sentido de evitar uma crise alérgica. Isso é muito importante. Então, quem puder, anota. E só para lembrar, quem quiser, eu tenho várias orientações também sobre alergia no meu Instagram. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. Então vamos lá. Primeira coisa, número 1.
manter o ambiente da sua casa sempre livre de poeira. E para isso, você vai evitar fazer limpeza com vassoura e vai usar também pano úmido para poder retirar a poeira. Usar aspirador de pó mais de uma vez por semana também ajuda. E não pode varrer a casa. Varrer a casa só espalha poeira, o pó levanta e acaba voltando. Isso é muito importante. Você vai evitar ter objetos na sua casa que acumulem poeira, coisas do tipo carpete, tapete, bichos de pelúcia. Essas coisas acabam acumulando muito poeira. E apesar de você achar que aquilo está limpo, ali tem muito ácaro, pó e partículas que causam alergia. Ainda ligado a isso, ao invés de você usar cortina de pano, você vai usar tecido sintético tipo PVC, que é usado naqueles blackouts. Isso, além de diminuir a temperatura do quarto, vai fazer também diminuir o acúmulo de poeira nesses locais. E você vai fazer a cortina proporcional ao tamanho da janela, para evitar o excesso de tecido, para poder ficar mais fácil de limpar. Olha, são muitos detalhezinhos que vão fazer toda a diferença no final, tudo bem? Agora vamos falar sobre o número 2, um outro ponto muito importante também. Precisa manter os ambientes da casa sempre bem limpos, sempre arejados e com maior exposição ao sol possível. Isso vai ajudar a combater os fungos e vai melhorar também a circulação de ar na hora da limpeza da casa. Produtos, por exemplo, com cheiro forte, como ceras e lustramóveis, eles devem ser evitados. Use sempre desinfetantes com cheiro mais leve e, de preferência, deixe para fazer essa limpeza na hora que a pessoa mais alérgica não estiver em casa. Isso é muito importante e vai anotando cada item. Agora o número 3, você vai forrar os seus travesseiros ou almofadas, colchões com capas impermeáveis. Isso vai fazer com que os ácaros e as partículas de poeira não fiquem grudados ali. E tenta colocar tudo isso exposto ao sol pelo menos uma vez por mês. Isso é muito importante. Você vai trocar a sua roupa de cama pelo menos 2 vezes por semana. E os cobertores e colchas e edredons você vai lavar a cada 15 dias. Na hora que for lavar, tenta usar de preferência água quente para isso. Isso também ajuda no combate desses agentes que eu acabei de falar. Olha, são 10 orientações, é muito importante seguir todo esse passo a passo. Combinado? Agora o número 4. Evita colocar em cima dos móveis objetos que possam acumular poeira, por exemplo, jornais, revistas. O ideal é que essas coisas fiquem guardadas em armários com portas fechadas. Isso é muito importante. Se você for usar, por exemplo, uma roupa que já estava guardada há muito tempo, o ideal é mandar lavar essa roupa antes de ser usada. Isso é muito detalhe, eu sei, mas isso é importante seguir. Combinado? Agora o número 5. Evite que a criança use produtos químicos como esmaltes, tinturas, tatuagens de rena e também produtos que tenham cheiros fortes, como talco, perfumes. Evita também fumaça. Isso é muito importante, porque a fumaça ela acaba irritando muito as vias aéreas, irrita também os pulmões. Ou seja, fumar dentro de casa, nem pensar. Combinado? Outro ponto importante. Já que os pólens podem causar tanta alergia, a orientação número 6 é sobre esse assunto. Evite ter plantas com flores dentro de casa. Apesar de muitas pessoas acharem que não, os pólens eles podem circular no ar por distâncias enormes. Então, precisa evitar planta com flores dentro de casa. Tudo bem? O que mais? Mais importante ainda. Evitar ter contato com animais que soltam muito pelo. Por exemplo, a criança que tem muita alergia, isso faz muita diferença. Eu tenho pacientes que falam que é só ir na casa de pessoas que têm gatos, cachorro, passarinho, e principalmente aqueles que têm muito pelo, e aí quando a pessoa volta para casa, volta com uma alergia enorme, uma alergia terrível. Então, uma criança alérgica que tem um contato com animais, é importante evitar. Tudo bem? Então agora o número 8. Sempre evitar manusear livros e revistas muito antigos. Não sei se você já viu, mas tem gente que é só abrir um livro antigo e já começa a ter uma crise de espirros. Fazer isso evita ter uma reação alérgica importante e cada crise que a pessoa tem, ela acaba coçando mais os olhos. E no final do vídeo eu vou explicar por que isso é tão importante. Combinado? E agora o número 9. Isso tem a ver com a manutenção e a limpeza do ar-condicionado. Você já viu a tela que fica ali dentro do aparelho? Aquilo ali vai acumulando uma grande quantidade de pó e com o passar do tempo fica uma sujeira enorme. E isso tem que ser muito bem limpo. Tem que ser limpo sempre, ou seja, tem que receber uma manutenção e também uma limpeza de forma regular. Isso vai fazer toda a diferença numa casa onde tem uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto jovem que seja alérgico. Isso é super importante. Precisa fazer uma manutenção periódica. Agora, a orientação número 10. Evite ao máximo coçar os olhos.
Essa orientação ela é muito importante. E por que é tão importante assim? Primeiro, porque o ato de coçar os olhos, o ato de esfregar os olhos, isso acaba virando um ciclo vicioso. Quanto mais você coça, mais dá vontade de coçar. E isso não para. E segundo ponto, porque existe um problema ocular que chama ceratocone. Eu tenho vários vídeos sobre esse assunto. É um assunto extenso, é um tema muito importante e que tem total ligação com o assunto de hoje. Se você pegar a maioria dos casos de ceratocone e for pesquisar a história pregressa desses pacientes, de quando eles ainda eram crianças e adolescentes, você vai descobrir que boa parte tinha algum problema respiratório. Por exemplo, uma rinite muito intensa, uma alergia ocular importante, asma, bronquite, ou seja, eram pessoas que tinham o hábito de coçar muito os olhos, com muita força e com muita frequência. Isso quer dizer o quê? Muita gente pode achar que tudo isso que eu acabei de falar dá muito trabalho, e realmente dá mesmo, mas é preferível fazer tudo isso e evitar um problema mais difícil, igual a esse que eu acabei de falar, do que não fazer nada e depois ter as complicações desse problema. É colocar na balança o que é mais importante. Com isso, o que eu quero deixar de mensagem hoje? Evite coçar os olhos, converse com o seu oftalmo. Começou a ter sintoma, ou você ou seu filho, vai no médico e use os medicamentos que ele te orientar a usar. Isso é muito importante. E muitas vezes tem que ter avaliação com oftalmo, com alergista, com otorrino, é toda uma equipe junta no sentido de combater os problemas mais graves. Tudo isso para poder evitar o ceratocone. O ceratocone é um assunto muito importante e tem muita ligação com os quadros alérgicos. Então, a gente precisa cuidar de uma coisa para poder evitar a outra coisa. É assim que funciona. Tudo bem? E mais uma coisa importante que eu quero falar hoje. Eu criei várias aulas onde eu falo de oftalmologia e de visão, de uma forma geral. Um material que ficou muito bonito. São aulas lindas, super importantes para quem tem suspeita de glaucoma, doenças de retina, córnea, tem tudo lá. Orientações, dicas de medicamentos, alimentação, descobertas recentes, pesquisas super novas de cada assunto, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Está na Hotmart. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando essas aulas recebe acesso exclusivo ao nosso grupo de oftalmologia do Telegram. Confere lá porque está muito legal. Olha, quem me acompanha sabe que eu tenho falado muito que atualmente o meu objetivo aqui no YouTube é de levar esse conhecimento para todo mundo. Eu gosto muito de deixar essa orientação. É possível a gente prevenir a cegueira em muitos casos. É possível a gente conseguir ter uma boa visão, uma visão perfeita pela vida toda, mas para isso a gente precisa seguir as orientações. Da minha parte, eu vou continuar fazendo os vídeos. Quem quiser compartilhar vai ajudar muito nesse trabalho. Grande abraço!